Você não fica sozinho porque percebe pouco. Fica sozinho porque percebe exatamente aquilo que gostaria de não ter visto. O carinho que só aparece quando você é útil. A promessa de lealdade que desaparece diante de outras pessoas. O elogio dito com os lábios enquanto o rosto endurece diante da sua conquista. Você nota. Seu corpo reage. Mas, segundos depois, começa a negociar contra si mesmo. Diz que entendeu errado, que está desconfiando demais, que não deveria julgar. E assim permanece perto de alguém que já fez você se sentir sozinho, mesmo estando ao seu lado. É isso que este vídeo vai revelar. Por que enxergar as contradições das pessoas pode afastar você delas? Como distinguir percepção de uma ferida antiga? E o que fazer para que essa lucidez não destrua sua capacidade de confiar? Porque o seu desgaste não começa quando alguém mente. Começa quando uma parte de você reconhece a mentira e outra é obrigada a fingir que acredita. Você continua respondendo normalmente. Mantém o mesmo tom. Aceita explicações que não combinam com os fatos. Por fora, nada aconteceu. Por dentro, alguma coisa perdeu a estabilidade. Carl Jung compreendeu que a mente sofre quando aquilo que percebe entra em conflito com aquilo que precisa demonstrar para continuar pertencendo. Não é apenas dúvida. É uma divisão silenciosa. De um lado está a sua leitura. Do outro, o medo de que confiar nela custe uma amizade, um vínculo ou a imagem que você construiu daquela pessoa. Então você mantém a janela embaçada. Não porque seja incapaz de limpá-la, mas porque teme reconhecer quem está do outro lado. Durante algum tempo, isso parece preservar a relação. Você evita perguntas. Não confronta incoerências. Oferece novas oportunidades. Só que cada concessão cobra algo. A confiança na própria consciência. Depois de tantas vezes ignorar o que sentiu, você já não sabe se está sendo lúcido ou injusto. E essa confusão pode doer mais do que a própria verdade. A solidão começa aí, não na ausência de pessoas, mas na impossibilidade de dizer, até para si mesmo, aquilo que já percebeu sobre elas. A primeira revelação, portanto, é desconfortável. Você pode não estar cansado de enxergar demais. Pode estar cansado de apagar as próprias conclusões para não perder quem talvez já não esteja realmente com você. Mas confiar em tudo o que sente também seria perigoso. Então surge a pergunta que decidirá todo o resto. Como reconhecer quando sua percepção está revelando uma máscara e quando é o seu passado colocando uma máscara sobre alguém? A resposta não aparece na intensidade do que você sente, mas na maneira como essa impressão se comporta dentro de você. Uma percepção limpa não exige que você condene alguém imediatamente. Ela registra uma incoerência e permanece atenta. Já uma ferida antiga tem pressa. Ela completa o que ainda não sabe. Transforma silêncio em rejeição. Demora em desinteresse e qualquer mudança em ameaça. A diferença é sutil, porque ambas podem produzir o mesmo desconforto no corpo. Mas somente uma delas aceita esperar pelos fatos. Você percebe isso quando alguém diz que se importa, porém repete atitudes que fazem você se sentir descartável. Na primeira vez, pode existir dúvida. Na segunda, surge um padrão. Na terceira, você já não está reagindo a uma impressão isolada. Está tentando evitar uma conclusão que o comportamento tornou difícil de negar. Em outras situações, porém, nada se repete. Não há incoerência constante. Mesmo assim, sua mente reúne pequenos sinais e constrói uma certeza antes que a realidade tenha tempo de se mostrar. Jung chamou de projeção o momento em que algo que pertence à nossa história é colocado sobre outra pessoa. Sem perceber, deixamos de enxergar quem está diante de nós e passamos a enxergar alguém que nos decepcionou antes. A janela continua distorcida, mas agora não porque você decidiu mantê-la embaçada. É porque marcas antigas no vidro alteram tudo o que aparece através dele. Isso não significa que sua intuição seja falsa. Significa que ela precisa caminhar ao lado da observação. Quem confia cegamente em qualquer sensação pode ferir pessoas inocentes. Quem desacredita de todas elas acaba permanecendo onde é ferido repetidamente.
O discernimento nasce no espaço entre esses dois extremos. Você não acusa, também não se abandona. Observa se as palavras sobrevivem ao tempo, se a presença permanece quando você deixa de ser conveniente e se a atitude continua coerente quando ninguém está tentando impressioná-lo. Aos poucos, a verdade deixa de depender de explicações e começa a aparecer na repetição. Só que reconhecer um padrão ainda não resolve o conflito mais difícil, porque muitas vezes você sabe exatamente o que está vendo e, mesmo assim, escolhe permanecer. Não por ingenuidade, não por falta de coragem, mas porque admitir quem aquela pessoa realmente é também obriga você a admitir o que vinha aceitando para não ficar sozinho. E quando preservar um vínculo exige que você continue duvidando de si, a pergunta já não é se sua percepção está correta. A pergunta passa a ser: por que perder alguém parece mais assustador do que perder a confiança em você? Porque perder a confiança em si acontece em silêncio, enquanto perder alguém parece produzir uma ausência imediata. Ninguém percebe quando você engole uma dúvida, desculpa uma atitude ou diminui o próprio desconforto. A relação continua existindo por fora. As mensagens continuam chegando. Os encontros ainda acontecem. A fotografia permanece intacta, mesmo quando aquilo que sustentava sua verdade já começou a desaparecer. Para evitar a ruptura visível, você aceita uma ruptura interior que ninguém consegue observar. Aprende a concordar antes de compreender. Ri do que o machuca. Aceita pedidos de desculpa que nunca se transformam em mudança. E quando finalmente se sente esgotado, acredita que o problema está em sua sensibilidade. Esse comportamento não nasce de fraqueza. Ele costuma nascer do lugar que você aprendeu a ocupar para merecer permanência. Jung chamou de persona a identidade que construímos para conseguir participar da vida coletiva. Ela permite convivência, adaptação e reconhecimento. Mas pode se tornar uma prisão quando você precisa representar alguém menos atento, menos exigente e menos consciente para não incomodar quem está ao seu redor. Você passa a oferecer uma versão mais conveniente de si, uma versão que vê, mas não pergunta, que sente, mas não demonstra, que sabe, mas permite que o outro continue acreditando que conseguiu esconder. A janela permanece embaçada por um acordo silencioso. Você não limpa o vidro, e a outra pessoa não precisa explicar o que existe do lado de lá. Só que esse acordo cobra cada vez mais. Primeiro, você perde espontaneidade. Depois, começa a medir palavras. Por fim, já não sabe se está preservando uma relação ou apenas sustentando uma encenação na qual sua função é nunca revelar que percebeu o roteiro. Nesse momento, a solidão deixa de ser falta de companhia. Ela se torna a experiência de estar acompanhado sem poder existir por inteiro. O mais desconfortável é reconhecer que algumas pessoas não se aproximaram exatamente de você. Aproximaram-se da versão que não estabelecia limites, não questionava incoerências e sempre oferecia mais uma oportunidade. Quando essa versão começa a desaparecer, certas relações mudam de temperatura. O afeto se torna cobrança, a proximidade se transforma em pressão, e você interpreta essa reação como prova de que deveria voltar a ser quem era. Mas a grande revelação é outra. Nem todo vínculo ameaçado pela sua lucidez estava sustentado pelo amor. Alguns dependiam da sua disposição de não enxergar claramente. E quando você finalmente limpa uma pequena parte do vidro, não descobre apenas quem está diante de você. Descobre também quanto de si precisou esconder para manter aquela pessoa por perto. Depois disso, continuar representando ainda será possível, mas já não será inconsciente. E o que acontece quando você percebe que pertencimento e autenticidade começaram a exigir escolhas opostas? No início, você tenta adiar essa escolha. Responde com menos entusiasmo, observa mais, oferece menos explicações e espera que a relação encontre sozinha uma forma mais honesta de continuar. Mas certas pessoas percebem rapidamente quando já não possuem o mesmo acesso à sua tolerância. Elas perguntam por que você mudou, embora quase nunca perguntem o que fizeram para que a mudança se tornasse necessária. Chamam seu limite de frieza.
Tratam sua cautela como orgulho. Recordam tudo o que fizeram por você, como se o passado pudesse anular aquilo que continuam fazendo no presente. É nesse momento que a culpa aparece. Não porque você esteja errado, mas porque deixou de cumprir o papel que mantinha aquela relação confortável. Você sente vontade de voltar atrás. Quase pede desculpas por ter enxergado. Quase torna a embaçar a janela apenas para recuperar a tranquilidade que existia antes. Só que agora você sabe que aquela tranquilidade dependia do seu silêncio. Jung percebeu que amadurecer psicologicamente envolve um movimento doloroso de separação das identidades que construímos para receber aprovação. Ele chamou esse processo de individuação. Não significa rejeitar pessoas ou acreditar que você se tornou superior. Significa deixar de usar o pertencimento como medida para decidir o que é verdadeiro. Durante esse processo, algumas relações conseguem se reorganizar. A outra pessoa reconhece o impacto das próprias atitudes, aceita limites e permanece sem exigir que você volte a se diminuir. Outras relações revelam que só funcionavam enquanto uma das partes carregava todo o esforço. Quando você para, não acontece uma ruptura repentina. Apenas fica visível que não havia reciprocidade sustentando o vínculo. Essa constatação pode produzir um vazio difícil de explicar. Você não sente falta apenas da pessoa. Sente falta da versão de futuro que imaginou ao lado dela, das respostas que esperou receber e da possibilidade de um dia ser compreendido sem precisar pedir. É por isso que enxergar dói tanto. A lucidez não retira somente alguém da sua vida. Ela também desfaz a esperança de que essa pessoa se tornaria aquilo que você precisava que fosse. Ainda assim, algo começa a retornar. Sua própria presença. Você para de revisar cada frase depois de falar. Deixa de buscar sinais de aprovação no rosto alheio. Já não precisa abandonar sua percepção para manter uma paz que nunca foi realmente sua. A grande revelação é que você não está necessariamente perdendo a capacidade de pertencer. Está perdendo a disposição de pertencer onde precisa desaparecer emocionalmente. Porém, depois de tantas decepções, surge um novo perigo. Usar essa clareza não como orientação, mas como proteção contra qualquer proximidade. E como impedir que aquilo que finalmente libertou sua visão transforme a janela em uma barreira impossível de atravessar? Isso começa quando você aceita que clareza não é a capacidade de prever tudo. É a capacidade de permanecer presente sem abandonar os fatos nem preencher os espaços vazios com medo. Depois de ser enganado algumas vezes, sua mente aprende a chegar antes da realidade. Uma mensagem curta parece esconder irritação. Uma mudança no tom soa como rejeição. Alguém demora a responder e você já reconstrói mentalmente tudo o que pode ter acontecido. Não espera para compreender. Prepara-se para suportar. Por fora, isso parece inteligência emocional. Por dentro, é uma vigilância que nunca descansa. Você examina cada palavra, compara detalhes e procura incoerências antes mesmo que exista confiança suficiente para ser quebrada. A percepção, que deveria orientar suas escolhas, passa a trabalhar para confirmar que ninguém é seguro. A janela finalmente está limpa, mas você permanece tão perto do vidro procurando ameaças que já não consegue enxergar a paisagem inteira. Jung percebeu que experiências carregadas de emoção podem formar núcleos internos que reagem antes da consciência. Ele os chamou de complexos. Quando um desses núcleos é tocado, você não responde apenas ao que está acontecendo. Responde também ao que aquilo desperta. A pessoa diante de você pode ter cometido um erro pequeno, mas sua reação carrega o peso de todas as vezes em que erros pequenos anunciaram decepções maiores. Isso explica por que algumas certezas surgem tão depressa. Elas não vieram somente do presente. Foram reforçadas por uma memória emocional que deseja evitar a repetição da dor. O problema é que, ao tentar impedir qualquer nova decepção, você também impede que alguém novo seja conhecido sem precisar responder pelo que outra pessoa fez. Não se trata de ignorar sinais. Trata-se de conceder ao tempo a função de separar acidente de padrão, falha de intenção e desconforto de perigo. Uma pessoa lúcida não precisa decidir tudo no primeiro instante.
Ela observa o que se repete, verifica se existe responsabilidade depois do erro e percebe se a atitude muda quando a verdade é colocada sobre a mesa. A grande revelação é que maturidade não significa confiar imediatamente nem desconfiar permanentemente. Significa permitir que a realidade termine de se mostrar antes de entregar a ela um significado definitivo. Quando você consegue fazer isso, sua percepção deixa de ser um alarme disparado por qualquer movimento e volta a ser uma inteligência silenciosa. Mas essa mudança exige algo mais difícil do que identificar máscaras. Olhar para a própria interpretação sem se sentir traído por ela. Porque se nem tudo o que você teme está realmente acontecendo, como reconhecer um erro de leitura sem voltar a desacreditar de si? Reconhecendo que confiar em si não significa acertar sempre. Significa não se abandonar quando precisa rever uma conclusão. Há uma diferença profunda entre dizer, eu estava errado sobre essa pessoa, e dizer, não posso confiar em nada do que sinto. A primeira frase corrige uma leitura. A segunda destrói o leitor. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que sua segurança dependia de nunca interpretar mal ninguém. Por isso, cada erro se tornou uma ameaça à sua identidade. Se você deu uma oportunidade a quem não merecia, culpou-se por não ter percebido antes. Se desconfiou de alguém que demonstrou ser confiável, acusou-se de estar emocionalmente ferido demais para se relacionar. Em ambos os casos, transformou uma experiência em sentença. Só que a consciência amadurece justamente quando consegue sustentar duas possibilidades sem correr para eliminar uma delas. Você pode ter percebido um sinal verdadeiro e ainda não compreender todo o seu significado. Pode sentir desconforto sem concluir que existe uma ameaça. Pode gostar de alguém e continuar observando. Pode reconhecer uma qualidade sem negar um comportamento que o machucou. Jung compreendia que certas transformações surgem quando suportamos a tensão entre posições opostas, até que uma resposta mais inteira apareça. Ele chamou esse movimento de função transcendente. Não se trata de escolher cegamente entre confiar ou desconfiar. Trata-se de permanecer consciente o bastante para não ser dominado por nenhum dos extremos. Quando você aceita essa tensão, algo muda na forma como enxerga. Já não precisa limpar todo o vidro de uma vez e anunciar uma conclusão definitiva sobre quem está do outro lado. Pode abrir um espaço, observar melhor e ampliar sua visão conforme a realidade se revela. Isso reduz a urgência de confrontar, testar ou antecipar. Você passa a fazer perguntas antes de acusar. Percebe se existe abertura para uma conversa honesta. Nota se a pessoa assume responsabilidade ou tenta confundir aquilo que aconteceu. E se novos fatos contradizem sua primeira impressão, você os recebe sem sentir que traiu a si mesmo. A grande revelação é que autoconfiança não nasce da certeza absoluta. Nasce da capacidade de ajustar sua leitura sem entregar novamente sua percepção às mãos de outra pessoa. Você não precisa vencer todas as interpretações. Precisa permanecer presente durante o processo de compreender. Nesse ponto, a lucidez deixa de servir apenas para detectar o que está errado e começa a mostrar onde existe verdade suficiente para ficar. Mas saber distinguir ainda não responde à decisão mais concreta. Depois que você enxerga alguém com clareza, como escolher entre permanecer, estabelecer distância ou encerrar um vínculo sem transformar sua vida numa sequência de despedidas? Essa escolha não precisa nascer de um julgamento definitivo sobre o caráter de ninguém. Ela pode nascer de uma pergunta mais simples. O que acontece quando a verdade entra na relação? Algumas pessoas erram, mas conseguem permanecer presentes quando você nomeia o impacto. Elas não desviam o assunto, não transformam sua dor numa acusação contra você e não exigem que esqueça tudo rapidamente para devolver conforto a elas. Escutam, assumem, modificam. A relação não se torna perfeita, mas passa a possuir realidade. Outras pessoas reagem de maneira diferente. Negam aquilo que fizeram, alteram a versão dos fatos, atacam a forma como você falou e obrigam você a defender até o direito de ter sentido. Depois da conversa, o problema original desaparece sob uma nova confusão, e você sai se perguntando se deveria ter permanecido em silêncio.
É nesse contraste que a decisão começa a ficar mais clara. O limite não serve para punir alguém. Serve para revelar se o vínculo consegue existir quando você deixa de esconder o que percebe. Jung entendia que uma consciência mais integrada não procura controlar todas as relações. Ela aprende a retirar de cada uma o poder de definir quem você precisa ser. Isso muda o critério. Você já não decide apenas pelo carinho que sente, pelo tempo compartilhado ou pelo medo da ausência. Observa se pode dizer não sem receber desprezo, se pode discordar sem ser ameaçado com afastamento, se existe espaço para sua verdade ou apenas para sua obediência. Permanecer pode ser uma escolha consciente quando há responsabilidade, reparação e reciprocidade. Estabelecer distância pode ser necessário quando o contato exige mais energia do que honestidade. Encerrar pode se tornar inevitável quando toda tentativa de clareza é usada para ferir, inverter ou silenciar você. Nenhuma dessas decisões precisa ser tomada com espetáculo. Às vezes, a mudança mais profunda acontece quando você para de explicar o mesmo limite para quem já demonstrou compreender, mas decidiu não respeitar. A grande revelação é que enxergar alguém com clareza não obriga você a desmascará-lo. Obriga apenas a não continuar se mascarando para permanecer perto dele. A janela não precisa virar uma parede. Pode continuar permitindo luz, aproximação e encontro. A diferença é que agora você escolhe quem pode chegar perto sem exigir que o vidro volte a ficar embaçado. E quando essa escolha deixa de ser uma reação à decepção e passa a nascer do respeito por si, algo inesperado acontece. A solidão já não parece o preço de ver demais. Ela começa a revelar o espaço que foi aberto para uma forma completamente diferente de companhia. Mas será que você consegue reconhecer essa nova presença sem sentir falta do antigo ruído? Você reconhece essa presença quando o silêncio deixa de parecer abandono. No começo, a ausência do antigo ruído pode causar estranheza. Ninguém está exigindo explicações. Nenhuma mensagem obriga você a decifrar intenções escondidas. Não há uma tensão constante esperando o próximo gesto para confirmar aquilo que você já suspeitava. E, por estar acostumado a relações que mantinham sua mente em alerta, a tranquilidade pode parecer vazia. Você pode confundir paz com falta de conexão, mas permanece tempo suficiente e percebe o que está surgindo naquele espaço. Você já não precisa vigiar para se proteger de quem está perto. As pessoas mais verdadeiras não eliminam todas as suas dúvidas, mas não usam suas dúvidas para controlar você. Elas permitem perguntas, suportam limites, não precisam diminuir sua percepção para preservar a própria imagem. Perto delas, você não se sente obrigado a escolher entre enxergar e pertencer. É aí que a promessa deste vídeo se completa. Quanto mais você enxerga as pessoas, mais sozinho pode se sentir enquanto ainda acredita que precisa fingir não vê-las para mantê-las por perto. Mas quando sua percepção amadurece, ela deixa de afastar indiscriminadamente e começa a selecionar com consciência. Você não perde a capacidade de confiar. Perde a necessidade de confiar cegamente. Não abandona o afeto. Abandona o hábito de chamar tolerância infinita de amor. A clareza já não serve para encontrar culpados. Serve para reconhecer reciprocidade, proteger sua inteireza e escolher vínculos nos quais a verdade não seja tratada como ameaça. Essa é a soberania interior. Não controlar aquilo que os outros escondem, mas impedir que isso controle a forma como você vive. A janela permanece limpa. Algumas pessoas não gostarão do que você passou a enxergar. Outras finalmente poderão ser vistas sem precisar representar. E você descobrirá que nunca esteve condenado a viver sozinho por perceber demais. Se você chegou até aqui, reconheça o caminho que acabou de atravessar. Você não precisa transformar sua sensibilidade em orgulho, nem sua cautela em prisão. Pode enxergar com firmeza e continuar humano. Pode rever conclusões sem abandonar a própria consciência. Pode partir sem ódio e permanecer sem se trair. Se essa compreensão encontrou algo que você viveu em silêncio, escreva apenas uma palavra nos comentários. Lucidez. E se deseja continuar aprofundando esse olhar sobre si, inscreva-se.
Esta reflexão não termina quando você aprende a reconhecer as máscaras. Ela começa quando decide não usar mais uma para ser aceito.